Eu quero até aproveitar e adiantar para vocês que a Secretaria de Comunicação do Governo Federal enviou uma nota sobre essa história, negando toda e qualquer possibilidade de o presidente da República ter interferido e muito menos de ter ligado para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que está sendo convocada aí para prestar os esclarecimentos. Aliás, eu quero colocar aqui para vocês que, segundo essa nota, a decisão pelo empréstimo do CAF foi aprovado com 19 votos dos 21 possíveis. O Brasil possui um voto, enquanto outros 5 países, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, possuem 2 votos. O Peru foi o único a votar já está, inclusive, a nota que aparece no site do governo federal diante dessa notícia que foi divulgada nesta quarta-feira sobre a possibilidade de o presidente Lula ter interferido nesse valor que será emprestado à Argentina. E eu quero trazer uma outra questão também, que eles falam o seguinte: diferentemente do que vem sendo repercutido, o empréstimo de $1 bilhão feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe não teve intervenção do presidente da República. Eu quero repercutir um pouco disso com o André Anelli, que é o nosso repórter que está acompanhando e vai trazer as informações para a gente agora. O que você está sentindo aí, Anelli, em torno de repercussão e também de como essa notícia foi recebida pela própria base governista? Conta para a gente. Pois é, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Por enquanto, a informação que a gente tem é de negativa por todos os lados. Justamente o que nós temos até agora é a nota tanto da Secretaria de Comunicação, como também da ministra Simone Tebet e ainda do próprio Palácio do Planalto, todos negando essas informações reveladas pelo jornal O Estado de São Paulo. Em nota, a Secretaria de Comunicação diz que a decisão pelo empréstimo da Comunidade Andina de Fomento, a CAF, a Argentina, foi aprovada em 28 de julho pela diretoria do banco, formado pelos países membros. A secretaria ressalta que o empréstimo foi aprovado, como você disse agora há pouco, Evandro, com 19 votos dos 21 possíveis, sendo que o Brasil nem é o mais poderoso dessa comunidade, possuindo apenas um voto, enquanto os outros 5 países, por exemplo, aqui da América do Sul, como Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, possuem 2 votos cada um. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a votação favorável do Brasil à Argentina é um procedimento normal da pasta e também afirmou que houve posicionamento favorável de outros países por esse empréstimo. A ministra negou ainda ter recebido uma ligação do presidente Lula a respeito do tema. Segundo ela, as questões ligadas ao empréstimo foram despachadas internamente no Ministério. Apesar de já ter dado essas explicações à imprensa, a ministra participa neste momento de uma comissão de uma sessão da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, em que o tema principal, pelo menos por enquanto, é a prestação de esclarecimentos sobre o planejamento orçamentário da União para os próximos 4 anos. Mas, diante das notícias relacionadas ao empréstimo à Argentina, Tebet deve acabar sendo questionada novamente sobre esse assunto. As manifestações da ministra e da presidência, que a gente já revelou aqui, todas elas negando as informações, são uma repercussão de reportagem do jornal O Estado de São Paulo, que apontou que Lula atuou diretamente para liberar esse empréstimo de $1 bilhão ao país vizinho. A intenção seria facilitar a renegociação da dívida que a Argentina tem com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Como pano de fundo, estariam também questões políticas. De acordo com a publicação, o empréstimo poderia impulsionar a candidatura governista do atual ministro da Economia, Sérgio Massa, à presidência da Argentina. A reportagem com a denúncia foi inclusive compartilhada nas redes sociais pelo candidato da oposição, Javier Milei, que é crítico também do governo Lula. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Quero compartilhar com vocês aqui no nosso debate a confusão que isso está gerando, hein? Porque a gente está vendo repercussão de autoridades que estão concorrendo ao pleito lá na Argentina, exemplo do que acontece com Javier Milei, e também as autoridades brasileiras rechaçando qualquer possibilidade de ter feito uma interferência. Eu quero ouvir você, Luiz Felipe Dávila. Só deixa o Segré concluir o que queria trazer. Fala pra gente, Segré. Muitas vezes a letra miúda do contrato te tira a questão da importância sobre o título. É verdade o que mencionava Piperno, é absolutamente verdade o que você menciona sobre Peru, que foi o único país que foi negativo.
Mas tem um detalhe que não está sendo mencionado. Dentro do CAF, que é esse Banco de Desenvolvimento, mesmo o Brasil tenha pouca interferência em voto, ele tem 37,3% da participação. E a dúvida é, todo mundo se compõe e empresta. Primeira pergunta que eu tenho, quem levou essa proposta? Aí está um segredo. Por quê? Se ninguém levou, da onde que surgiu a possibilidade de que o CAF empreste dinheiro para a Argentina indo direto para o FMI e não indo para a Argentina? Segunda questão, essa é a segunda vez que a Argentina e o Brasil têm um nexo com o CAF. E lembramos anterior. Aqui na nota diz que foi a Argentina que representou o pedido. Vamos imaginar o que seja. Qual é a garantia? Aqui que diz, que por sua vez convocou os países acionistas do banco para apreciar o pedido em julho de 2023. A Argentina apresentou o pedido de empréstimo ponte à instituição financeira. Perfeito. É o que traz a nota do governo federal, tá, pessoal? E aí vem a outra questão. Não vai dizer, a garantia sou eu. Tem que ser alguém apresentar a garantia. Qual é a garantia? A Argentina está falida. Deu 8 calotes à sua dívida nos últimos 100 anos. Teve 23 acordos com o FMI nos últimos 60 anos. Tirou 17 zeros da sua moeda, 13 zeros. Já nem lembro mais quantas vezes trocou de moeda. E continua gastando mais do que arrecada cronicamente. Então, essa questão vai ter calote aí. A dúvida é quem vai pagar. E esse é o segundo empréstimo, e concluo com essa questão, porque lá em agosto foi feito um outro acordo entre a Argentina e o Brasil por 600 milhões de dólares, em que o CAF garantia as exportações brasileiras, que são maiores que as de importações de Argentina para aqui, e por causa desse superávit comercial que o Brasil tinha com a Argentina, tinha que ser reforçado. Por quê? Porque os exportadores brasileiros não estavam recebendo. Então, uma maneira como dizendo, eu te empresto para você me pagar. É o segundo empréstimo que tem a Argentina no CAF. E a dúvida é, vai pagar como? Você não está conseguindo pagar a parcela do FMI. Vai pagar como, Luiz Felipe Dávila? O Segré colocou muito bem. O negócio é o seguinte, é a melhor forma de emprestar dinheiro para um país caloteiro é criar uma instituição multinacional, porque aí ninguém tem o custo político. O ônus político não passa a ser do Brasil, não pode ser de ninguém, passa a ser coletivo. Então a história é o seguinte, a Argentina não consegue levantar dinheiro em nenhum lugar do mundo. Então o que faz? Vai ao CAF. Aí, como o Brasil não pode dar um empréstimo direto para a Argentina, porque aí seria um escândalo, usa-se o CAF. O CAF acaba dando esse dinheiro e vai sair via FMI, como bem disse o Segré. Mas no fundo é o seguinte, um país caloteiro que não acha crédito na praça descobriu agora uma responsabilidade coletiva dos países latino-americanos, endossando isso, sabendo que esse dinheiro nunca vai retornar. Como o Segré falou, eram 8 moratórias, já pode começar a escrever aí a 9ª moratória, que vai ser em 2024. Piperno, você enxerga o CAF sendo uma ponte do Brasil para ajudar esse país? O Brasil já tentou ajudar a Argentina de diversas formas. O Segré, inclusive, fez uma vasta descrição disso. O Brasil, inclusive, no BRICS tentou, né? Já mais de uma vez. FMI, já mais de uma vez. Tentou. O Brasil tentou. É possível que em algum momento tenha tentado via CAF. Veja, uma coisa é a tentativa brasileira, né, de ajudar aqui o país vizinho, com quem tem afinidades e tal. A outra coisa é a fábula urbana de tentar, primeiro, transformar isso num escândalo. Não é um escândalo, é um banco internacional. Segundo, dizer que é um banco alinhado ideologicamente à Argentina e ao Brasil. Não é. Eu acabei de citar 5 países que têm governantes de direita e todos eles votaram favoráveis ao empréstimo. Então, a história do Foro de São Paulo é mentira. É relevante, mas eu acho que é o seguinte, a intenção por trás. Esse é o ponto que a reportagem trouxe. Quer dizer, não é um empréstimo para ajudar a economia argentina visando ao bem-estar econômico no Brasil, de alguma forma. Não, é ajudar a economia da Argentina, porque parte do dinheiro é para fazer caixa para política, para eleição, então, para evitar o Milei. Então o Uruguai de direita concordou. Piperno, vamos olhar o Equador Big Picture aqui, ó. O Paraguai de direita. Para você, Gani, o fato de também países governados pela direita terem... A Costa Rica de direita. É relevante, eu concordo, é relevante, mas a gente sabe
sabe como essas coisas acontecem. Exatamente. O Segré trouxe aqui um ponto que é importante. O Brasil, dentro da América Latina, talvez seja a posição mais relevante. Então, até que ponto que o Brasil acabou não influenciando e puxando esses votos do demais? Que é a ilação que faz a matéria. Então, uma ilação, ou seja, estamos discutindo já há 18 minutos uma ilação. Mas, vamos lá, o presidente do Uruguai, um sujeito aguerrido, eu gosto muito dele, embora ele veio ao Brasil, dá uma bronca, uma enquadrada fenomenal no Lula por conta da questão da Venezuela, aí ele atende o telefonema do Lula. Tá bom, agora eu vou votar com... Mas olha o histórico, o Brasil emprestou dinheiro para Cuba, não recebeu, emprestou dinheiro para Venezuela, não recebeu. Recentemente, o presidente Lula deu uma passada de pano para a ditadura da Venezuela, não, lá é uma democracia, tal, pegou mal. Será que não tem essa intenção de ajudar um governo de esquerda? Mas a intenção de ajudar, nós vamos poder discutir a vida inteira, vamos falar de coisas práticas. Vários governos de direita votaram a favor desse empréstimo. E aí, eles tinham a intenção também de ajudar o Massa contra o Milei? Que foi? Dávila e Segré já levantaram a mão aqui. Fala, Dávila. Não, é que tem duas coisas. Não tem nada a ver com ideologia. A gente não pode achar que toda questão política é direita ou esquerda. O problema é o seguinte, todos esses países tem uma ótima relação comercial com a Argentina como um grande parceiro comercial. Essa é a verdade. É óbvio que isso pesa muito, porque você não quer se indispor com um grande parceiro comercial. Não tem nada a ver com direita e esquerda. O que tem a ver é que a Argentina não consegue dinheiro em nenhum lugar do mundo, a não ser agora que descobriu aí os amiguinhos, os hermanos aí para ajudar a dar dinheiro. Porque em nenhum lugar do mundo dá dinheiro para a Argentina. Você mesmo acabou de colocar aqui que tentaram via BRIC e os chineses deram uma banana, porque sabia que não ia receber dinheiro de jeito nenhum dos argentinos. Então, o que acontece é o seguinte, é o tal do Land of Last Resort que a Argentina tem, é o CAF. E é isso que aconteceu. Fala, Segré. Sabe que tem outra colocação. Aliás, os primeiros 8 meses do ano foram 20,5 bilhões de reais entre comércio Brasil e Argentina. Fala, Segré. Qual é o problema? Vamos imaginar que não tem participação nenhuma. Nós somos 5 e formamos um banco. Desse banco, você tem 37%. Você vai me convencer que a tua opinião não é válida com a gente? 37,3%. E para o Uruguai, estava buscando, não conseguia informação, mas amanhã me comprometo a trazer a composição do CAF de cada um dos países. Se essa Argentina não paga, e não tem como pagar, desse bilhão de dólares que o CAF, e ainda está na dúvida, porque está valendo aí, se é uma garantia do CAF o empréstimo do FMI, que não necessariamente seria uma saída de recursos do CAF para o FMI, ou se é eventualmente dinheiro para pagamento da parcela. Se esse bilhão de dólares a Argentina não paga e não vai pagar, sabe quanto leva de prejuízo o Brasil com esse 37,3? 373 milhões de dólares. Piperno, isso não é relevante para você? Esse número de 37 e pouco, ele é questionado, inclusive eu vi hoje com o governo brasileiro. Isso é uma coisa, mas não é nem essa questão relevante. Esse dinheiro já está aportado no banco, já está lá. E veja, eu não sei se a Argentina, eu não sei quem vai ganhar, eu não sei quem vai ser o vencedor dessa próxima eleição. Mas próximo assim da eleição, então, você não acredita que isso deixa? E se for um outro presidente, se não for o Massa, se for um outro candidato, e no mandato seguinte um outro, quer dizer, veja, como é que eu vou imaginar que essa dívida, ela vai se perpetuar, ela não vai ser paga jamais. O governo, a gente está falando de quem está concorrendo, é o governo que está no poder. E outra coisa, repito, cada país tem o seu voto e alguns têm 2. Isso foi votado por todo mundo. Os governos de direita, aliás, o Dávila falou sobre isso, eles votam por afinidades comerciais, enfim, regionais, mas não por afinidades ideológicas. Isso que tentaram vender, isso é mentira, como foi a história do avião ucraniano. É que por trás disso tem o custo político que a gente está falando. O problema é o seguinte: esse governo petista é um desastre em querer ficar ajudando os amigos de esquerda e sempre acabou se enrolando para explicar o dinheiro do Porto Morial em Cuba, dinheiro para Venezuela, porque aí é dinheiro que sai do Tesouro, vai para esses lugares e não recebe de volta. Agora, se o Brasil perder 300 milhões via CAF, é uma coisa que fica meio diluído, vai dizer justamente que teve o voto dos outros 18 países, dilui o custo político para o Brasil. Então, o Brasil descobriu um jeito de ajudar a Argentina com baixo custo político. É isso que é essa operação.
Porque qualquer outro método teria um enorme custo político para o país. E é isso que aconteceu. Esse histórico do petismo emprestando dinheiro para países que deram calote na gente, como Venezuela, Cuba e outros, é óbvio que isso custa muito para o governo. E o governo agora descobriu um jeito para dar esse dinheiro. Mas a gente não pode esperar que ele vai ver a cor desse dinheiro de volta. E os sócios de direita, então, eles são cúmplices do Brasil nessa operação. O Lula realmente é o Simão Bolívar. Não, mas eu tenho uma dúvida. Não é que é cúmplice. De novo, a gente está falando aqui de uma questão, qual é o custo político para cada país? É bom para todos eles. Todos eles diluem o custo político de emprestar dinheiro via uma instituição multilateral que não tem grande custo para justificar um dinheiro para a Argentina. Fala, Segré. Em 2001, a Argentina fez a última renovação da dívida, foi uma das reformulações de maior quita da história do mundo, inclusive foi mais quita ainda, mais retiro de dívida do que a Grécia no momento da crise grega. Estamos falando de 20 anos atrás. Se você tira 90% da tua dívida, do que você está devendo, teoricamente a tua situação financeira fica mais saudável. Hoje a Argentina deve 44 bi ao FMI, que segundo a esquerda é o problema principal da Argentina hoje. A crise, segundo a esquerda, é o empréstimo que o FMI fez para o Macri. A minha dúvida é, por que o CAF não emprestava dinheiro naquele momento? Não precisava de 44. Poderia ter prestado, não emprestou. Mas vou mais longe. Hoje a dívida externa da Argentina e interna, pública, é 397 bilhões de dólares. Nossa. Então imagina, sabe quando a gente fala, como chama o programa do governo que desenrola? A Argentina teve um desenrola em 2001. Veio e falou, não deve mais nada, deve muito pouco, paga como puder. Negociou depois um monte. E agora, como é que está? Por quê? Porque quando você perdoa uma dívida e não tem uma estruturação do seu recurso em função da sua despesa, a dívida vai voltar. Pior, essa dívida da Argentina é 396 bi, a maioria está em pesos, com uma taxa de 118% por ano. Então você disse, cara, não tem como esse país dar certo. Você sabe que às vezes eu fico pensando se o nosso governo, ele governa para o Brasil ou se ele governa para a Argentina. Porque desde o início do ano, essa benevolência querendo ajudar a Argentina. Uma coisa é emprestar dinheiro para um país de acordo com o risco daquele país. Então, se o país é muito arriscado, a gente carrega na taxa de juros para ter um alto retorno. A outra coisa é fazer caridade com outro país. A gente tem que pensar primeiramente nos interesses do Brasil e não nos interesses da Argentina. O que foi, Piperno? Vi que você reagiu durante a fala aqui do Gani. Não, primeiro que está claro que o Brasil apoiou. Você vê algum problema em o Brasil ser uma espécie de Madre Teresa de Calcutá para a Argentina? Então, o Brasil, nesse ano, por exemplo, ele não emprestou R$1 que fosse. Tentou, inclusive. Tentou. Agora, o problema, uma coisa é a intenção do governo brasileiro, que a gente pode questionar ou não. É isso. A outra coisa, e a gente pode questionar ou não. Isso é verdade. Isso é do jogo. Foi até o BRICS, tentou e tal, não deu. Outra coisa é a mentira de que o Brasil deu um jeito, né? O Brasil seduziu, inclusive, todos os governos de direita da região para aprovarem esse crédito lá para a Argentina. Essa é a questão. Agora, Segré, eu queria entender de você se essa atitude, se esse empréstimo, se haveria alguma possibilidade de consequência política para o governo que está no poder e que tem também um candidato no pleito, na corrida, para as eleições agora em 22 de outubro lá na Argentina. Mas, politicamente não, porque a Argentina está numa situação tão complexa que esse é o primeiro, não é o problema principal. Esse bilhão, para você ter uma ideia, procurem. Mas eu digo, o fato da população falar assim, olha, os países estão sanando um problema desse governo que está no poder, vamos fazer a manutenção dele. Existe essa possibilidade ou você não enxerga isso no horizonte? Agora, 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. E aí, vou tomar como válido o que menciona o Piperno. Na Argentina, qual é a informação que chega? O governo do Lula está ajudando o governo de Fernandes, então fiquem tranquilos que se Massa ganhar, vamos ter ajuda do Brasil. Milei ajudou então, a disseminar. E um monte de pessoas, e aí é onde vem, eu falo isso de equação macabra. Por que macabra? Da esquerda, bem da esquerda. Que deixa as pessoas sem estudo
Por quê? Porque qualquer coisa, eu posso te vender uma narrativa e você vai acreditar se você não tem educação, se não tem cultura, se não tem leitura. E é o que acontece com a grande parte das famílias humildes da Argentina, em que dependem do Estado. Evandro, 25 milhões de pessoas hoje, sobre 47 milhões de população, tem alguma ajuda do governo. Então vai para essas pessoas que hoje comem graças a uma ajuda do governo e diga, e não tem estudo. A grande maioria não tem estudo. Se você não me vota, vai vir o Milei ou vai vir a Bullrich e vai tirar a tua ajuda. O que vai fazer essa pessoa? Vai continuar votando. Então, é uma equação em que tem uma chantagem eleitoral fantasticamente estruturada pela esquerda para se manter no poder. Mas tem o contrário. Como assim? Mas tem o contrário. Exatamente. Pega uma informação como essa de hoje, deturpa, como fez o Milei, como faz gente aqui no Brasil, põe o Foro de São Paulo no meio, mexe tudo, pronto. Temos uma crônica, temos uma narrativa há uma conspiração de esquerda para eleger o Massa via dinheiro de um banco que tem países governados pela direita. É uma coisa eu te fantástica. Neste momento, 1 bi para a Argentina é nada. Claro. É nada. Não resolve nada, nenhum problema. Mas eu estive no Foro de São Paulo, dentro do Foro de São Paulo. Ninguém me falou. E o que Alan menciona é válido. O objetivo é levar o comunismo para todos os países, inclusive. São tão delirantes que eles queriam levar o comunismo nos Estados Unidos. Tem o DSA, que é democrático, socialismo não sei o quê. E aí mencionava, não, somos 75 mil membros. E aí eu perguntei para ele, não seria mais fácil você mudarem para uma Cuba, para uma Venezuela, para uma Argentina, para um Brasil que convencer a 300 milhões de americanos a virarem comunista? Aí falaram, da onde? Não, sumiram, ninguém respondeu. Tem uma maluquice doida. Quer acrescentar algo, Piperno? Eu quero. O delírio comunista, é claro que ele fortalece ainda e mantém viva muitas narrativas fantasiosas. Mas eu vi, Piperno, o mais incrível... Não. Mas aí que tá o negócio. Alguém falar que, olha, nós somos comunistas, daí a dizer que tudo isso é uma coligação macabra para levar o comunismo. Agora, tem uma outra coisa. É a história também, Segredo. Então, acho que a crônica do comunismo ela tem um determinado limite. Agora, querer incluir todos os governos de direita, aqui da América do Sul e América Central, como inocentes e coadjuvantes úteis, numa história fantasiosa como essa, aí também é desafiante. Nós estamos de volta com o pessoal da rádio. Você deve ter assistido essa entrevista do Abu Janra com o José Dirceu. O Abu Janra perguntou, José Dirceu, você imaginou, né? Bachelet no Chile, Fidel em Cuba. Já estava, né? Chávez na Venezuela. Você imaginou né? Lula no Brasil, a esquerda dominando a América Latina? E aí, fica no Uruguai, na época. E na época, na maior naturalidade, o José Dirceu disse o seguinte: sim, porque nós, abre aspas, planejamos isso por meio do Foro de São Paulo. Então não é uma coisa conspiratória. E essa hipótese aqui que a gente está discutindo de que talvez o Brasil influenciou os demais ou votou pelo empréstimo para beneficiar o atual governo contra o Milei, tem um lastro na realidade. Basta essa entrevista do Zé Dirceu, os empréstimos que o Brasil já fez para Cuba e Venezuela durante os governos PT, a passada de pano na ditadura venezuelana. Então, por isso que levanta essa hipótese, porque ele não é pragmático. O Brasil vai votar em favor de empréstimo lá para a Argentina sempre. A questão é que o Brasil... Não, Bolsonaro não. Peraí. Se mudar o governo, o Brasil vai votar? Desculpa, estou dizendo o Lula? Vamos supor, muda, entra Milei. Vai votar? O Lula vai votar? Ele faz acordo com todo mundo. Eu quero ver. É com a Meloni lá da Itália. Agora, a questão não é essa. A questão é que o que isso tem a ver, por exemplo, com votos do Uruguai de direita, do Equador de direita, da Costa... gente, pelo amor de Deus. Eu te explico. Vamos voltarmos. Nós somos o CAF. Você é o Uruguai. E o Evandro é o Brasil. Você tem 5% de participação, ele tem 37,5%. Por que você acha, Piperno, que quando qualquer país do mundo precisa de algum empréstimo do FMI, vai bater a porta no Tesouro Americano primeiro? Por quê?
Porque o Tesouro Americano e os Estados Unidos, como participante mais importante do FMI, que dá e diz sim. E se o FMI tem o aval dos Estados Unidos, você pode votar contra, eu posso votar contra, vai ter um empréstimo também. A altivez do Peru é um negócio incrível. Peru é irrelevante.